começar mais uma videoaula. Então, vamos lá. Para dar continuidade à nossa primeira aula, a gente vai continuar com o período entre guerras, a crise de 1929, mas agora a parte 2. Nós vimos na última aula que enquanto a Europa passava por uma crise generalizada, os Estados Unidos viviam um grande crescimento econômico marcado pela industrialização e pela consolidação do sistema capitalista. Olhando esse gráfico aqui que a gente pode usar na aula e está no seu caderno de atividades, a gente vê que a economia americana passava por uma intensa industrialização. Isso levou à diminuição da inflação e do desemprego, e facilidades de crédito, aumento do consumo e, consequentemente, os lucros obtidos foram revestidos no próprio país. A sociedade americana, ou melhor, estadunidense, era a sociedade de consumo. Estimulados pelo marketing, os estadunidenses associaram a felicidade e a liberdade ao consumo. Entretanto, a desigualdade econômica continuava existindo no país, principalmente na região sul. Por causa dessa desigualdade é que surgiram movimentos conservadores, adotando políticas restritivas na imigração e também grupos racistas e discriminatórios, como, por exemplo, a Ku Klux Klan. É interessante a gente perceber que nesse período também ocorreu a chamada Lei Seca, a proibição da fabricação, consumo de álcool. Em meio a todo esse desenvolvimento econômico e conservadorismo na política, a gente percebe que o governo estadunidense assumiu uma postura cada vez mais favorável ao livre mercado e à ação dos empresários, sem controle ou fiscalização governamental. Nós chamamos essa prática de liberalismo econômico. E na última aula a gente estava investigando a prática do comércio de ação nas bolsas de valores. Gostaria agora de olhar na apostila de vocês uma passagem sobre o mercado da Bolsa de Valores. O mercado entrara em um círculo vicioso. Todos compram ações, porque elas subiam e elas subiam porque todos compravam. As pessoas mais conservadoras ou prudentes acabavam se sentindo otárias ao ver seus vizinhos trocarem seus carros por outros muito mais luxuosos, viajarem para a Europa nos grandes transatlânticos. Ganhei na bolsa, eles explicavam com candura. Percebam lá o seguinte, como virou uma febre comercializar na bolsa de valores, comprar e vender ações na bolsa de valores, a procura era tão grande dessas ações que o preço delas, disparava, subia. E como as pessoas compravam num preço e o preço subia, e elas vendiam e obtinham lucro, o mercado acabou, por exemplo, se estimulando. As pessoas começaram a perceber a possibilidade de lucro no comércio de ações. Esse clima de otimismo fez com que os americanos, os estadunidenses, não percebessem que investir em ações é extremamente arriscado. Muitas pessoas colocaram todo o seu dinheiro na bolsa de valores. Entretanto, com o fim da dependência dos países europeus em relação ao capital estadunidense, houve o enfraquecimento do mercado interno. Atenção! A classe média, que consumia em grande quantidade, enquanto a classe formada principalmente por trabalhadores urbanos, pequenos agricultores e pequenos comerciantes, não conseguia consumir na mesma velocidade. Preste bastante atenção nesse item, que você vai perceber lá por que ele é valioso. Apesar da queda nas exportações, já que a Europa não comprava mais tanto dos Estados Unidos, e no consumo interno, já que os trabalhadores não conseguiam consumir na mesma velocidade que outras classes sociais, as indústrias estadunidenses elas não reduziram a sua produção. Aí começa o problema. As mercadorias se acumularam nas lojas e os comerciantes e industriais viram seus lucros diminuírem. Demissões nas fábricas, prejuízo para as pessoas que haviam investido nas ações dessas empresas. E ao reduzir o consumo, consequentemente, se desvalorizava ainda mais as ações, gerando mais desemprego e alimentando um círculo de crise na economia estadunidense. Olha esse esquema que ele vai nos ajudar bastante. Enquanto havia lá redução no consumo, porque o mercado estava saturado, as pessoas já tinham comprado demais, as indústrias continuavam produzindo e isso gerava uma superprodução. Com essa superprodução sem vendas, atenção, o que ocorria eram as falências. Falindo as indústrias e as lojas, ocorriam demissões. E ao demitir pessoas, se reduzia o consumo.
Isso gerou um ciclo vicioso de crise econômica. Entretanto, o otimismo era tão grande na economia estadunidense que as pessoas não percebiam que a bolha estava para estourar. No dia 24 de outubro de 1929, o grande lote de ações à venda na Bolsa de Valores de Nova York não encontrou compradores. Os investidores, prevendo períodos de baixa ainda maiores, colocaram seus lotes de ações à venda, na esperança de se desfazerem delas enquanto ainda tinham algum valor. A grande disponibilidade de ações à venda, no entanto, contribuiu para desvalorizá-las ainda mais, pois ninguém queria comprá-las. Para muitos cidadãos estadunidenses, a poupança de uma vida inteira havia se perdido. Pessoas que eram milionárias até o dia 23 de outubro acordaram sem nada no dia 24. Como assim? Como as empresas estavam falindo e não havia lucro, muita gente que tinha ações na Bolsa de Valores decidiu vender. Então imagina lá, por exemplo, que eu tenho 20 ações no valor, sei lá, de $500. Daí eu vou na Bolsa de Valores e ofereço a venda, né, no lote dessas minhas ações que valem $500. Só que ninguém quer comprar. Então o que eu faço? Eu baixo para 400. E ninguém quer. 300. E ninguém quer. 200. E ninguém quer. Nessa quinta-feira negra, no dia 24 de outubro de 1929, todas as ações que tinham para venda não encontraram compradores. Às vezes a pessoa até era milionária, tinha, sei lá, indústrias, várias ações em várias indústrias, só que ela não tinha dinheiro vivo. Isso gerou, então, uma crise generalizada, uma crise econômica, mas também uma crise social. Nós chamamos essa crise de 1929 ou quebra da Bolsa de Nova York. Até 1932, 5 mil bancos estadunidenses faliram. A produção industrial caiu em quase 50%. O PIB diminuíra um terço. 25% da população estava desempregada. Em alguns locais, esses índices chegavam até 50% e 80% de desempregados. A crise afetou diversos países além dos Estados Unidos. O efeito da economia globalizada, que mantinha os países interligados, fez com que a crise chegasse também na Europa e na América Latina, e na África, e na Ásia. Houve o esfacelamento da economia de países que ainda buscavam se recuperar dos tempos da Grande Guerra. Olhando essa imagem aqui embaixo, nós temos ali um homem muito bem vestido, de terno, de chapéu, com um carro novo, vendendo esse carro por $100. Só que ele diz o seguinte no cartaz, que ele aceita somente dinheiro. Por quê? Porque ele perdeu tudo na Bolsa de Valores. Essa grande depressão ocasionada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929 gerou desemprego e as pessoas, obviamente, pararam de consumir, gerando mais falência e mais desemprego. Esse ciclo aqui que a gente já viu. Henry Ford, uma das pessoas mais ricas do mundo naquele momento, vendeu seus automóveis novos como sucata para o ferro velho, para ver se conseguia algum dinheiro. No campo, as colheitas apodreciam, os agricultores destruíram a produção. Alguns pecuaristas sacrificavam seus rebanhos. Por quê? É porque as pessoas não tinham dinheiro nem para comprar os bens de primeira necessidade. E nas cidades, a situação de penúria e desespero era a mesma, se não pior. Olha essa imagem. Nós temos uma fila de pessoas na frente carregando o quê? Observe. Cestos, baldes, sacolas, com caras desconfiadas. Dá para perceber que essas pessoas são pobres. Um tem a calça suja de tinta. Enquanto no fundo a gente observa um outdoor. Temos lá escrito, vou traduzir, não vou gastar meu inglês aqui passar vergonha não. O maior padrão de vida do mundo. Uma família feliz da vida, dentro de um automóvel, cachorro cheirando vento pela janela, sorrindo. Lembra do American Life Way, o estilo de vida americano? Então, será que era possível de ser realizado? Do lado direito do cartaz temos outra frase. Não há melhor estilo de vida que o americano. Será? Após a quebra da Bolsa de Nova York, esse estilo de vida americano de consumo associado à felicidade, ele não era mais possível. E, aliás,
A gente percebe que era uma triste ironia observar esse tipo de associação, enquanto na prática o que as pessoas de fato viviam era a fila do pão. A inundação deixa suas vítimas na fila do pão. Essa imagem foi construída através de uma reportagem que falava das pessoas que, além de toda essa questão econômica, viviam a inundação de suas casas e que não restava nenhuma opção a não ser entrar na fila de doação de pão, a fila de caridade. Bem, diante disso, era necessário um New Deal, ou seja, um novo acordo. Cresceu a ideia entre as pessoas e também entre os economistas que cabia ao governo a responsabilidade pela crise. Sabe por quê? Porque o Estado não controlou a intensa especulação financeira na Bolsa de Valores e a produção excessiva. Com isso, a crítica ao liberalismo econômico se tornou cada vez mais forte. O desastre poderia ser evitado, era tudo o que aparecia nos jornais da época. Diante disso, a implementação de políticas estatais de intervenção direta na economia era cada vez mais possível num país extremamente liberal. Nas eleições da década de 1930, se formaram então dois principais candidatos. Disputavam a presidência: Herbert Hoover, do Partido Republicano, um liberal, ou seja, ele ia deixar as pessoas cuidarem por si só de toda a crise econômica e social, e Franklin Delano Roosevelt, que era do Partido Democrata e que propunha uma prática intervencionista, ou seja, o Estado ia intervir diretamente na economia com dinheiro ou até mesmo com leis e regras que regulamentam a economia para superar a crise. Adivinha qual venceu? Óbvio, Roosevelt. E ele pôs em prática, então, o seu New Deal, o seu novo acordo, um plano de recuperação da economia. Esse plano visava dar novos rumos à economia americana, propondo ações como auxílio social, regras para a produção de bens e alimentos na agricultura, em relação ao petróleo, consumo de carvão, e determinava as quantidades a serem produzidas por cada fábrica, por cada agricultor, por cada fazendeiro. Isso porque eles visavam, olha lá, evitar a falta ou a desvalorização pelo excesso de produção de produtos. Também se criou a prática de empréstimos aos fazendeiros que estavam hipotecados no campo. Isso por quê? Olha lá, para evitar o êxodo rural. Também foi instaurado um salário mínimo, tá? Jornadas máximas de trabalho, impedindo que o trabalhador atuasse por muitas horas, e também a proibição do trabalho infantil. Isso objetivava o aumento do número de trabalhadores, o aumento do número de empregos. O New Deal ia além disso. Também criava programas de assistência e previdência social, buscava amparar os trabalhadores em caso de doença, desemprego e aposentadoria. Tudo isso com dinheiro público, tá? O Estado ia amparar esses trabalhadores. Entretanto, era necessário aumentar a arrecadação de impostos. Por isso, o New Deal também estabeleceu o imposto sobre fortunas privadas. Bem, obviamente, com o New Deal se conseguiu superar a crise. Porém, o plano não foi bem recebido por todos os setores da sociedade. Adivinha quem não gostou? Olha lá, os grandes capitalistas. Eles se opunham a viver em uma sociedade controlada pelo governo e ainda acusavam Roosevelt de tentar implantar um sistema socialista semelhante dos soviéticos nos Estados Unidos. Obviamente, ao se espalhar essa crise por todo o mundo, ela chegou também no Brasil. O Brasil e a produção de café foram profundamente afetados pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Os Estados Unidos eram os principais consumidores de café brasileiro. Milhares de toneladas de café ficaram disponíveis no mercado e, pelo excesso de produção, se desvalorizaram. Antes de 1929, toda vez que isso acontecia, o Estado comprava o excesso do produto, tá, com dinheiro de empréstimo, e eliminava esse café. Lembra lá do convênio de Taubaté? Entretanto, pós 1929, os empréstimos foram suspensos e a produção cafeeira entrou em crise no Brasil. Observando essa imagem, a gente tem ali vários trabalhadores que estão recolhendo sacas de café que estavam dentro de vagões nos trens. É que essa parte dos trens eu tive que recortar. E existe uma enorme fogueira, tá? Fogueira de café, café que não tinha mais comprador.
Tal situação teve reflexos diretos na política brasileira, contribuiu para o enfraquecimento da elite cafeeira e aprofundou ainda mais a crise política que estava em andamento no país. A República do Café com Leite, que se mantinha no poder desde 1904, entrou em declínio. Assim, teve início uma nova fase republicana brasileira, marcada pelo governo de Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 1930 e ficou até 1945. Mas isso é outra história. Deixa para depois. Beleza? Para essa videoaula, a gente encerrou. Só não esqueça de realizar a atividade proposta no Positivo On e de ler da página 50 até o final. Fiquem bem, saúde e até mais!